Perfeito. Bom, pessoal, daqui para frente a gente está gravando e damos início oficialmente à nossa noite de estudos, né? Muito bom poder estar de volta. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, tempo voando, né? E na noite de hoje a gente vai estudar ah, o início. Hoje vai ser a primeira aula sobre o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Mas antes da gente dar início ao estudo do livro mais diretamente, eu vou fazer uma leitura para a gente se preparar e sintonizar com a espiritualidade superior, né? E como de praxe, quem puder colocar um copo com água do lado para poder ser fluidificado, né? Vai ser muito bem-vindo. Pode ter certeza que bons fluidos vão ser depositados nessa água para que você ingira e se sinta melhor, mais seguro, para poder encarar o dia a dia, né? E também encarar o orientador da noite de hoje. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, eu separei aqui o capítulo de número 8 do livro Conduta Espírita. É um livro escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo médium Valdo Vieira. E é intitulado No Trabalho, esse capítulo 8. E diz o seguinte, o André Luiz. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante de perfeição procede a competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. E aí ele completa com um trecho do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que diz: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus. Muito bonito. Bom, fazer uma breve oração para poder agradecer aos nossos amigos espirituais por essa oportunidade de estudo, por estarmos aqui de volta nessa noite, buscando compreender um pouco mais de perto os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia da equipe espiritual do Centro Espírita Irmã Laura. Pedimos ao nosso Pai Eterno, a Deus nosso Criador, de infinito amor e misericórdia, que nos ampare, que nos faça companhia da noite de hoje, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração e que saiamos desses estudos mais bem informados do que chegamos, mais felizes e mais preparados para podermos lidar com nós mesmos e com nossos irmãos e irmãs no nosso dia a dia. E assim pedimos a permissão de nossa querida irmã Laura, de Jesus Cristo, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, para dar início à nossa noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, como eu havia mencionado agora há pouco, a gente dá início hoje ao capítulo 16 do nosso livro de estudos, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é dividido em algumas partes diferentes, né, como Kardec geralmente faz. Geralmente ele começa com uma série de observações, não é? Ele trata de trechos do Evangelho,
depois ele vai fazer a interpretação dele de acordo com os princípios da doutrina espírita que ele codificou junto dos espíritos, e na sequência, não em todos os capítulos, mas em muitos capítulos, ele traz para a gente as instruções dos espíritos, e aí são mensagens que ele recebeu da espiritualidade superior e que ele achou que tinha a ver, e tem de fato muito a ver com o assunto de cada capítulo que a gente vai estudar. Então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos. Essas aqui que eu falei, esses 5 primeiros itens, eles são trechos de evangelho, tá? Do evangelho. E depois a gente traz algumas explicações do Kardec, algumas reflexões do Kardec a respeito do tema, que são utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e depois, por último, na sessão do Kardec, a gente fala de desigualdade das riquezas, tá? E para fechar a noite de hoje, eu separei o item 9, que é uma mensagem de instrução dos espíritos, assinada pelo espírito de Pascal, tá? Então, quem puder abrir o livro, quem quiser abrir o livro também, não é obrigatório, é lá no capítulo 16, tá? Bom, eu vou iniciar fazendo aqui uma leitura do item 1, ligado à parte de salvação dos ricos. E Jesus diz o seguinte, segundo Lucas, lá no capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aqui ele está trazendo uma necessidade de que se faça uma determinada escolha. Depois ele diz o seguinte, no item 2. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus traz esses mandamentos aqui, que não é segredo para ninguém, é algo que a gente fala bastante. E aí o moço lhe replica o seguinte, Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. E Jesus responde, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então a gente pegou aqui trechos do Evangelho de Mateus e também de Lucas e também de Marcos, tá? São trechos desses evangelhos aqui que Kardec nos trouxe. Gostaria de fazer uma pausa antes de prosseguir para o restante, que é o seguinte, na nossa leitura inicial, o que é que André Luiz nos sugere? Ele fala o seguinte, situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Então, a proposta da espiritualidade superior é sempre uma proposta de busca pelo equilíbrio. Nem sempre a gente consegue, mas é dessa busca, correto? Então, o que acontece? Esse jovem chegou até Jesus Cristo dizendo, poxa, mestre, mas eu já faço isso, já faço aquilo, faço isso, faço... Não, tudo bem. Mas isso daqui você ainda não faz. Então, a gente vai ver mais à frente, mas eu já vou dar um spoiler aqui, Jesus não está condenando de maneira nenhuma a riqueza. Não é isso que ele está fazendo. Ele estava propondo para o jovem, ele falou, você não quer ser salvo? Você já está fazendo isso tudo, mas ainda está te faltando alguma coisa. Agora, muitos de nós ainda não conseguimos cumprir todos esses mandamentos aqui que Jesus está nos chamando. Então, o que eu quero dizer?
Ali, o Cristo estava fazendo um convite em específico para ele, mas como o mestre que é, ele aproveita para poder deixar um ensino que é muito geral e serve para todos nós, e a gente vai estudar ele um pouco mais à frente. Tá? Vamos lá. Número 3. Então, no meio da turba, aí agora falando sobre preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então aqui Jesus já trata de uma forma bem direta, bem específica, da necessidade da gente não vender a nossa própria felicidade, não é? O nosso bem-estar com o nosso irmão, as nossas relações interpessoais, os nossos sentimentos de amor e de fraternidade com os outros, né? Por conta de bens materiais, porque a gente de fato não os possui, eles são empréstimos, né? São empréstimos, não passam disso, não é? Quando eu digo não passam disso, não é porque eu estou desprezando, não, mas a gente precisa colocar os pingos nos is, eles têm uma certa utilidade, que é justamente para poder promover sentimentos cada vez mais nobres dentro do nosso coração. Mas seguindo em frente. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinha produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza, né? Uma completa ilusão. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Então, aqui ele traz essa parábola para a gente, para poder deixar ainda mais claro que essa necessidade de se buscar um equilíbrio que advém das conquistas materiais e também do espírito, e não que você simplesmente se entregue e que você enlouqueça, que você perca o seu equilíbrio por conta dos seus bens materiais. Às vezes o que a gente tem já é o suficiente. Né? A compulsão por buscar a qualquer preço, né? Vender a nossa saúde, os momentos com a nossa família por conta de mais dinheiro, por conta de uma posição diferenciada perante uma determinada organização, o que quer que seja, né? A gente trocar as coisas do sentimento, não é? Nosso tempo em família, principalmente, por conta de dinheiro, é uma coisa complicada, não é? E Jesus deixa isso aqui muito claro, né? Poxa, você já tinha tanta coisa e vai continuar investindo tanto tempo assim, fazendo esses planos megalomaníacos para poder destruir tal coisa e reconstruir tal coisa. Será que talvez não seja a hora de você olhar para dentro? Né? E é até engraçado, é, antes de chegar ao finalzinho, Jesus ainda fala aqui mais uma vez: que insensato és, né? Deus diz para o homem: esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Beleza. Lá no item 4, Jesus vai trazer aqui para gente, Kardec traz para a gente Jesus em casa de Zaqueu e diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. O Jorge já falou para a gente em outros momentos, eu acredito que o João também, mas não custa lembrar. Os publicanos, eles eram contratados do governo romano, lá na terra de Jesus Cristo, né? Onde Jesus viveu, para poder cobrar impostos. Eles eram cobradores de impostos, tá? E não eram bem vistos pelo povo judeu. O povo judeu nunca aceitou, naquela época, não aceitava de maneira nenhuma, via até, de certa forma, como um crime, esse tipo de profissão, né? Porque eles não aceitavam o fato de terem que pagar tributo para os romanos. Tá? Então, Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão por ser ele de estatura muito baixa.
Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para o ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar, e vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. E aí, prosseguindo. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, vocês veem, um homem mal visto pela sociedade por conta de ser muito rico e principalmente do meio pelo qual ele adquiriu seus bens, né, como ele arrecadou, como ele amealhou aquilo. Mesmo assim, Jesus não simplesmente foi até a sua casa, como teceu para ele um comentário positivo. Tá? E para a gente poder... depois a gente pode até voltar na parábola do mal rico e lê-la por completo, e também dos talentos, mas eu vou ler só um trechinho da parábola do mal rico e vou já pular para a parte em que o Kardec faz os comentários. Vamos lá. Desculpa, gente, minha anotação ficou confusa aqui. Mas... Perfeito. Não, eu vou pular isso aqui, depois a gente pode ler inteiro, não tem problema. Já vou lá para começar fazer a interpretação junto com Kardec no item 7, tá? Que é muito importante a gente destacar que o apelo de Jesus Cristo vai ser sempre a prática da caridade, não é? Ele reforça em diversas situações diferentes a prática da caridade e mostra que, de fato, fora da caridade não há salvação. É por isso que o Kardec consegue, no capítulo anterior, reunir aquilo ali de uma forma tão lógica, porque em todos os aspectos do ensinamento do Cristo a gente vai conseguir enxergar esse chamado, tá? Se alguém tiver alguma coisa para falar, pessoal, vou pedir para desmutar o microfone e falar comigo diretamente, porque eu tô fora da tela do Zoom, tá? Tô com o meu roteiro aberto aqui no computador. Então, no item 7, a gente vai tratar da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, tá bom? E aqui Jesus vai basicamente mostrar para nós que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Não é isso? É isso que ele tenta trazer para a gente a todo momento. Então, Kardec diz o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, Kardec já destaca aqui para a gente 2 pontos muito importantes. Não é? O primeiro é que a riqueza tem de fato uma utilidade. Né? A gente vai estudar isso um pouco mais a fundo, alguns parágrafos para frente. Tá? Pensar que a riqueza não tem qualquer tipo de apelo positivo à vida humana apela contra a lógica, né? Peca contra a lógica. Tá? Além disso, a riqueza ela constitui uma prova muito arriscada. E isso é um fato, né, pessoal? Porque se a gente vive na matéria e somos viciados na matéria, né, se a gente tem dificuldade de se desvincular dela, quanto mais facilmente você consegue arrecadar novos bens, quanto mais você consegue desenvolver esse contato profundo com bens materiais que não são de fácil aquisição, maior a probabilidade de você acabar se iludindo.
não é? Por isso que a riqueza ela é uma prova perigosa, porque ela vai provocar o seu orgulho a vir para fora, a sua vaidade, você se sentir melhor do que os outros simplesmente porque você tem mais dinheiro na conta bancária. Isso daí não é uma coisa só do rico dessa vida, não. Talvez uma pessoa nessa vida que é pobre possa vir numa outra com muito dinheiro e infelizmente cair na mesma tentação que uma pessoa rica agora caiu. Agora, possuir riquezas nessa vida, conquistá-las, não significa necessariamente algo de bom nem algo de ruim. Trata-se de uma oportunidade, certo? Ela vem com uma boa intenção da espiritualidade superior. Se é programada a sua encarnação para que você tenha condições de adquirir muitos bens e você de fato os conquista, isso deve funcionar para você como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De fazermos duas coisas. Primeiro, passar, né, com sucesso por essa aprovação da riqueza, porque como o próprio Kardec deixou claro para a gente, é difícil, não é trivial, não é? Num mundo como o nosso, tão ligado à matéria, é difícil. A pessoa que é rica, né, que tem muito dinheiro, ela sofre muitas tentações. Então, primeiro, passar com sucesso pela prova, essa é uma oportunidade, né? Em segundo lugar, não menos importante, se você tem muito dinheiro, você tem em mãos a oportunidade de ajudar muitas outras pessoas, certo? Agora, de forma equilibrada. Não é você simplesmente pegar todos os seus bens e dar aos pobres sem pensar no que você está fazendo. Não é porque senão o que você está fazendo? Você está abrindo mão da sua responsabilidade. Você não a está exercendo, correto? O que você pode fazer ao receber os seus talentos é multiplicá-los, não é? É multiplicá-los, é fazer com que eles frutifiquem, correto? Não é simplesmente pegar e dar indiscriminadamente o dinheiro para os outros, né? Também não estou condenando de forma nenhuma que você possa ajudar uma pessoa eventualmente, vamos supor, encontrou com alguém na rua, a pessoa te pediu um dinheiro, não quer dizer que isso seja incorreto, mas a responsabilidade de quem tem muito dinheiro, ela vai além disso, não é? É dar bons conselhos, é usar da própria experiência que levou até a aquisição daqueles bens para poder mostrar para as pessoas qual é um bom caminho para que elas tenham uma postura equilibrada diante da fortuna que elas mesmas estão tentando conquistar, não é? É fazer bom uso dos talentos que eles são depositados na sua mão, como Jesus apela para que a gente faça. Então, até aqui tudo bem? Perfeito, seguindo. Vamos lá. Do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então tem que ter propósito na sua riqueza, não é? E tem que ter propósito e discernimento, ou seja, utilizemos a nossa inteligência. Se a gente for inteligente para conquistar, a gente também tem inteligência para poder saber dividir de forma correta. Seguindo em frente. Vamos lá. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas apenas quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. E aqui eu anotei mais cedo, é aquilo, a gente cansa de falar, mas não custa repetir. O caixão não tem gaveta, não é? Pelo menos não deveria ter, né? Porque utilidade não tem absolutamente nenhuma. Antigamente ainda se enterravam, né? Em algumas culturas, se não me engano, na cultura egípcia se enterrava com os bens dentro do sarcófago, não adianta de absolutamente nada. Você pode abrir um sarcófago lá que está intacto até hoje, um faraó, que os bens materiais vão estar ali dentro, pelo menos aqueles que ainda não se deterioraram e viraram que se decompuseram, decomporam, não sei como é que fala esse verbo, tá? Mas aí é o seguinte, gente, então o caixão não tem gaveta. A matéria perece, ela é perecível. E é assim que ela tem que ser mesmo. Então o ouro, as roupas e todos esses outros bens materiais, eles vão ficar aqui necessariamente, não é? Mas agora, a vontade de tê-los, ela não se esvai da noite para o dia. Então, se a gente tem uma vontade muito forte de ter aqueles bens materiais,
Se a gente se escraviza a eles, depois do desencarne, essa vontade não vai embora da noite para o dia. Não é? Isso não é algo que somente os espíritas acreditam, tá? Os católicos pensam da mesma forma. Para eles, a pessoa que vai para o inferno é aquela que está presa na terra. Pelo menos essa é a interpretação que eu vi alguns católicos trazendo, tá? Não sei se tem outras correntes dentro da Igreja Católica. Mas, né, o inferno para eles é isso. Né? Uma pessoa que simplesmente não conseguiu se desprender da carne, seja por excesso de sensualidade, por algum vício com droga, alguma coisa assim, seja por conta do apego aos bens materiais. Né? A visão protestante eu não sei exatamente qual é, mas sinceramente não acredito que seja também muito distinta dessa. Né? E dentro do estudo da doutrina espírita, a gente tem inúmeros exemplos de espíritos que desencarnaram e sofreram demais porque estavam muito ligados à matéria, não é? Então a gente precisa ter cautela e buscar o equilíbrio nesse sentido, porque chega um momento em que a gente vai dar de frente, né, com a parte espiritual. A gente vai deixar o corpo de carne para trás. E quando esse desenlace acontece, tem muita gente que quebra a cara, não é? Então, estejamos atentos. Já fomos alertados e é aquilo, né? A doutrina espírita, para a gente que é teimoso mesmo, né? Para quem. Mas a gente que é teimoso, porque explica A mais B mais C mais D mais E mais F. Ah, não entendi. Tudo bem. Aí tem G, H e J para você, Anderson. E tem todo o restante do alfabeto se você tiver paciência para procurar. Só para poder explicar para a gente o quê? Você é um espírito imortal, você está na matéria para aprender. Faça bom uso daquilo que tinha emprestado. O que é o bom uso? Aprender a amar um pouco mais, aprender a ser um pouco mais paciente, um pouco mais humilde. É para isso que a gente recebe o dinheiro, né? Aprender a ser mais caridoso e ajudar as outras pessoas. Essa é a utilidade, tá bom? Seguindo em frente. Então, bom, como eu falei anteriormente, depois do desencarne, a gente, caso estejamos viciados, né, a gente, né, vai continuar a desejar o que não mais se pode ter. E deve ser uma agonia é, horrível, né? Eu tenho certeza que eu já passei por isso, graças a Deus eu não lembro. Vamos lá. Nós espíritas sabemos, isso uma coisa que eu anotei aqui. Nós espíritas sabemos que a matéria é temporária e cada vez menos importante para o espírito. Né? A gente está numa trajetória de desmaterialização. Manter-se agarrado a ela, portanto, significa estacionar, parar, não é? Uma parte do nosso processo evolutivo. Então, por isso que causa sofrimento. A tendência natural, a tendência natural das coisas é que a gente se mantenha em evolução, tá? Agora vamos um pouquinho mais adiante para a gente entender um pouco mais do que o Kardec tem para interpretar dos textos sagrados, tá? Tem se a riqueza. Ok. Aqui ele reforça um pouco do ponto que a gente já comentou, mas ele fala um pouco mais. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Ou seja, tirar essa neutralidade, transformar a oportunidade em algo real, né? Fazer bom proveito dela. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. E aí, pessoal, Kardec vai fazer aqui para a gente uma análise lógica assim, que eu achei fantástico isso aqui. Ele diz o seguinte: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Pontua. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, do engenheiro ao servente de pedreiro, né, a empregada doméstica, o mega empresário, todos nós carregamos conosco essa responsabilidade
de deixar o nosso ambiente, não é, um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Vamos lá. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Olha só, o Kardec está falando aqui até de comércio internacional, né? Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Ele está tratando da trajetória do planeta, né? De fato, a população estava em constante crescimento desde aquela época, não é? Isso vai gerando novas necessidades. Por isso, a fim de a fim de facilitar essas relações entre os povos, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, né? A evolução tecnológica é disso que ele está tratando aqui, né? Esses artifícios, né? Essas ferramentas físicas, efetivamente, que a gente criou para poder solucionar esses problemas de ordem material, né? Tanto de segurança quanto de tempo, realmente, para você conseguir executar alguma tarefa. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. Então, vamos lá, o que a gente está estudando aqui com Kardec? Para que tudo isso, toda essa análise que ele fez, toda essa trajetória pudesse acontecer, a gente precisa de recursos. A necessidade fez o homem criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, ele deixa muito claro para a gente e acaba de uma vez por todas com uma lenda na qual a gente acreditou durante muito tempo e que a gente, inconsciente, em muitos momentos ainda acredita de que a riqueza é algo ruim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nunca foi e nunca será. O problema, como sempre, né, tá em quem está utilizando a riqueza e como ela está sendo utilizada. Mas eu já falei isso várias vezes, acho que já ficou bem claro. E quem ainda tiver dúvidas, pessoal, não deixem de reler é, esse item 7 aqui, porque é fantástico, de cabo a rabo. É impressionante como que o Kardec dá um show aqui. Eu sou fã, todo mundo aqui é fã do cara, e eu também. Vamos lá. Até aqui tudo certo? Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma anotação minha. Com efeito, o homem tem por missão... É isso. Tranquilo. Agora a gente segue adiante. A gente vai tratar do item 8, desigualdade das riquezas. E Kardec diz o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Vou fazer uma pausa aqui, antes de prosseguir. Desde que se considere a vida atual, por quê? Porque uma boa parcela dos problemas de ordem econômica que muitas pessoas enfrentam, se você não olha para a ótica da reencarnação, sob a ótica da reencarnação, você vai ter uma ideia falsa de que Deus é injusto, não é? Porque muitas pessoas poderiam afirmar: mas eu conheço pessoas que não têm dinheiro e mesmo assim são felizes. Concordo com você, mas elas não são a maioria absoluta. Muitas pessoas sofrem muito porque não têm acesso ao básico do básico do básico. Essa é a verdade, essa é a realidade muito triste do nosso planeta. Então, eu não estou dizendo aqui que é impossível você ser feliz, você ter a sua consciência tranquila, você ser satisfeito com a sua vida, mesmo sem você ter dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas agora, a gente vive num planeta em que a maior parte
da população está ligada por conta do nosso baixo padrão vibratório. Isso eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tentar dizer que todo mundo que é pobre não necessariamente vai sofrer só porque é pobre, que é uma questão de escolha, isso daí, pessoal, é uma visão até mesmo cruel da nossa parte, né? Porque se nós estivéssemos no lugar deles, provavelmente a gente não ia ser tão bonzinho quanto a gente está sendo agora. Aliás, é uma coisa que eu falo sem qualquer tipo de pudor, né? E não é duvidando de mim mesmo, não. Eu acho que eu sou uma pessoa, né, que busca fazer as coisas certas, eu acho que eu sou um bom homem, né? Tenho meus defeitos, mas no geral eu sou uma boa pessoa. Mas agora, se eu tivesse nascido num lugar onde eu não tivesse saneamento básico, né, acesso nenhum à educação, se eu não tivesse tido uma família bem estruturada, se eu não tivesse tido oportunidade de ser bem tratado por pessoas com as quais eu convivi desde que eu era muito pequeno, eu dou certeza para vocês que eu ia ser uma pessoa muito diferente e muito menos agradável do que eu acabei me tornando. Então, até as nossas qualidades que são adquiridas ao longo da vida, elas precisam ser traduzidas em responsabilidades perante a comunidade. Porque, de fato, não é que eu seja um grande privilegiado, não é isso, mas eu tive acesso a coisas que não são comuns e eu preciso fazer um bom emprego disso, não é? Ao olhar para pessoas que não tiveram esse mesmo tipo de oportunidade nessa encarnação, acho que não custa nada a gente pensar que talvez se a gente estivesse no lugar deles, a gente também estaria fazendo a mesma coisa ou às vezes pior, tá? De qualquer forma, vamos seguindo em frente. Então, a primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E o Kardec é categórico. Não são por uma razão muito simples. E aqui ele não está, pessoal, falando de distribuição de renda, de questões de política pública, até porque nessa época isso nem existia. Né? Política pública não existia. Tá? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caráteres e das aptidões. Isso é uma questão lógica. Tem gente que, mesmo sendo inteligente e esforçada, não é muito boa, por exemplo, para lidar com dinheiro, né? O dinheiro na mão da pessoa não dura nem 2 semanas. Putz, mas é tão inteligente, é tão esforçado, tão gente boa, mas não sabe lidar com dinheiro. Não tem essa aptidão. É um caráter diferente, uma pessoa diferente da outra. Daí a necessidade da gente se relacionar com pessoas que nos complementem, não somente com pessoas que sejam iguais a nós. Seguindo em frente. Pela diversidade dos caráteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, ou seja, essa distribuição igual, tendo cada um somente com o que viver, o resultado dessa distribuição igual seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Mas a gente vai falar, mas não é isso que acontece. Admitido isso, Kardec responde, admitido isso, pergunta-se, por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável, como são os animais. A riqueza é um meio de experimentar o homem moralmente. Mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça a longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então aqui ele realça mais uma vez esse duplo caráter de utilidade que a riqueza tem. Ela serve de provação para aquele indivíduo
correto? Ao mesmo tempo em que também serve para ele como ferramenta para ele poder exercitar a caridade. Fora todas as outras implicações que ela vai ter na vida de terceiros, não é? Às vezes uma pessoa que recebe aquele benefício tem a oportunidade de ser grata a quem está entregando para ela aquilo, não é? Mudar a impressão que ela tinha acerca de uma pessoa, ou às vezes, infelizmente, de ser ingrata diante daquele benefício que foi ela concedido. Isso também é possível, não é? A gente sabe que o ser humano não é fácil, não. Eu tinha uma anotaçãozinha para falar com vocês a respeito disso, só me dá um minutinho. Bom, primeiro, falei, aqui é essencial que a gente analise o problema sob uma ótica reencarnacionista, porque para enxergarmos a justiça de Deus, mesmo com a desigualdade de riquezas, precisamos levar em conta como funciona a reencarnação. Todos, sem exceção, passaremos pelos mesmos gêneros de provas, em diferentes épocas, né? Então, algumas dessas provas, por exemplo, pelas quais eu estou passando, nesse momento da minha vida, talvez, vamos supor que eu reprove, tá? Que eu não passe de ano. Talvez numa próxima encarnação, o Jorge fique só de recuperação nessas mesmas provas que eu tive e o João, né, talvez passe direto, não teve grandes problemas. Mas agora, eu vou passar pelas mesmas provas que o Jorge e pelas mesmas provas que o João. Todos os espíritos passarão pelo mesmo gênero de experiências. É claro que a gente não vai viver uma vida idêntica, não é? Mas a gente vai usufruir do mesmo gênero de oportunidade de aprimoramento. Tá? E cabe ao nosso livre-arbítrio, cabe a nós fazer as escolhas para poder seguir em frente mais rapidamente ou ficarmos para trás. Como nós sabemos de outros livros da literatura espírita, infelizmente a maior parte de nós que estamos aqui na Terra estamos bem atrasadinhos, né? Bem atrasados. Então, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente poder tirar esse tempo perdido, não é? De qualquer forma, todo mundo vai passar pelo mesmo aprendizado, tá, pessoal? Isso é importante de ser trazido. Eu anotei uma outra coisa que diz o seguinte: é muito importante a gente ler esse capítulo não só para avaliarmos o que realmente significa a riqueza, né, que é uma grande oportunidade, uma grande prova, mas também para a gente entender que o progresso que dela advém precisa ser valorizado. Então, não é porque nós estamos em trajetória de desapego da matéria que nós vamos desprezar a matéria que está à nossa disposição. Não é por isso que a gente vai expulsá-la das nossas vidas, não é? Como eu falei anteriormente, dependendo do nível de desapego que você acha que você tem com o seu dinheiro, talvez você faça besteira, talvez você doe ele de uma forma desenfreada e não use a oportunidade de ajudar um monte de pessoas, não faça com que ele frutifique de uma forma correta. Então, não é para a gente fugir da riqueza de maneira nenhuma, é para a gente tratá-la com o devido respeito, com a devida utilidade que lhe cabe, tá? Além disso, no próximo capítulo, que é o Sede Perfeitos, né, o Guilherme vai trazer aí para a gente, inclusive, peço desculpas a ele previamente, ele não está aqui, mas eu sei que ele vai assistir depois, é que eu vou dar um leve spoiler, que os espíritos nos alertam para que a gente não fuja da sociedade na qual estamos fadados a viver. Nós estamos, né, condenados a viver nessa sociedade, nesse tempo, com esse tipo de recurso material, com toda essa tecnologia. Então, a gente demonizar o dinheiro, demonizar a tecnologia, as redes sociais, é basicamente dizer que Deus, né, está deixando que coincidências aconteçam no nosso planeta e que a gente tome um rumo completamente completamente desgovernado. E não é isso que está acontecendo. O que a gente precisa fazer são as críticas cabíveis, mas, acima de tudo, dar utilidade às ferramentas que nos são concedidas. O exemplo muito claro, tá? O Instagram. Poxa vida, todos os dias no meu Instagram eu vejo postagens que são muito úteis. E eu vejo outras postagens que não têm nada a ver com o que eu quero para minha vida, não é? Nem sempre o algoritmo acerta, né? De qualquer forma, isso vai acontecer em todos os meios de comunicação, né? O que a gente precisa fazer é buscar aprimorar a nossa visão para a gente poder empregá-los da melhor forma possível. Tá? Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Só estou dizendo que é para isso que eles servem. Não é para a gente ficar demonizando absolutamente nada. Tá? De qualquer forma, a gente vive na matéria porque precisamos. Quem nasceu rico ou quem conquistou a sua riqueza precisa ser rico, não é?
tem uma necessidade de passar pelas provas que vai trazer e também de poder colocar em prática a caridade, não é? Eu acho que esse é o resumo que eu queria trazer na noite de hoje para vocês, né? Para a gente poder aprender e fazer alguma coisa de bom com a riqueza. E, por último, eu vou fazer a leitura aqui do item 9, intitulado A Verdadeira Propriedade. Como eu falei lá no iniciozinho da noite, essa é uma mensagem, uma instrução dos espíritos, que é assinada pelo espírito de Pascal. Foi escrita em Genebra, 1860. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Então ele está falando aqui, o que a gente leva dessa vida, pessoal? A gente leva a nossa inteligência, as nossas qualidades morais, os conhecimentos que a gente adquiriu, não é? Mais uma vez, o caixão não tem gaveta. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. E é isso, gente. Abro aí para vocês poderem fazer os comentários. Peço desculpas aí, demorei um pouquinho mais que o normal, mas a gente tinha atrasado um pouquinho para iniciar também, né? Então vamos lá. Bem, deixa eu aquecer aqui, então. Por um tempo, eu me questionava, até conversava em casa, que me preocupava muito isso, porque eu tinha tido tantas benesses, tantas oportunidades boas, né? E vendo justamente que muitos não têm, então, me dava um pouco de complexo de culpa. Até que eu cheguei nessa parte, né, do estudo do Evangelho, e eu entendi melhor isso aí, né? Então, hoje, realmente, eu tenho um melhor entendimento e não tenho mais esse constrangimento, né, de ter uma posição boa. E é o que foi dito aí, né? O papel daquele que tem muito é tratar bem os seus subordinados, é dividir com eles na medida do possível, é pagar o salário justo, não é? É fazer tudo que você possa fazer dentro do que é razoável,
para que ele também tenha dignidade. E uma coisa também importante que eu acho desse capítulo, que também acho que foi, talvez não tenha sido nem falado, mas nas entrelinhas, é que também é importante a gente, que não, quando não tem, é muito pior você querer cobiçar aquilo que o outro tem, né? Isso é terrível também, né? Mas por que eu não tenho e ele tem? Isso aí também é um desastre, né? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, que parabéns, antes vocês mesmo, está muito bom. Mas eu sempre tive essa preocupação, né? Quanto a seguir esses mandamentos, como você falou, você é um cara, um homem de bem. Eu também acho que sim. Mas eu sempre acho também que a gente sempre pode fazer mais, né? Principalmente essa pandemia, eu estava comentando também aqui em casa, a gente está, eu, pelo menos minha esposa, nós estamos muito letárgicos, nós estamos muito vegetativos, né? Falando assim. O tempo está passando, passaram 2 anos e pouco, e a gente pouco faz, fica muito dentro de casa, preso, e o tempo está passando realmente. Então, acho que está na hora de sacudir a poeira e partir para a luta, a boa luta, né? De novo. Obrigado, Jorge. Só também colocando aí minha posição, esse capítulo é muito interessante, assim como todos do Evangelho, né? O que não é interessante da doutrina espírita, né? Tanto assunto bom, tanto assunto esclarece a gente, né? É uma bênção, né? Uma bênção a gente ter isso em nossas mãos. Você pode comparar, por exemplo, né? Esse agradar também, não se pode agradar a Deus e a Mamon, não só os bens materiais, né? Mas nas entrelinhas você pode fazer várias analogias. O Jorge falou aí a questão da pessoa quando fica cobiçando alguma coisa do próximo. Então, é exatamente isso. Às vezes você não é só bens materiais, mas, por exemplo, aquilo que você tem, o seu orgulho, a sua vaidade, você vai levar consigo quando desencarnar, mas que é também ruim. Ou seja, é uma coisa, né, assim, bem simbólica quando uso esse termo mamon, né, porque mostra que você tem imperfeições, mesmo sendo rico ou sendo pobre. Então, você, independente da condição em que você se encontra, é você aprender a se trabalhar. Então, isso ou seja, é o capítulo passado que nós falamos, né? A salvação, ele mesmo fala, apego aos bens materiais é o obstáculo à salvação, né? Kardec fala. Ou seja, fora da caridade não há salvação. E a gente tem essa mania, né, você citou aí, falou, né, da família, teve, graças a Deus, uma condição de viver com pessoas que você te orientou bem, numa condição boa, social. E às vezes a gente vê também o outro lado. Eu, por exemplo, vim de uma família humilde. E eu lembro muitas vezes que assim, a gente recebia pela ignorância dos nossos pais, por falta de conhecimento, cuidado com aquela família que ela é rica. Isso a gente não quebra esses paradigmas, né, que a gente acaba absorvendo ao longo da nossa educação, você sofre muito, cara. Aí, o bom do espiritismo, eu vejo isso, eu fico assim maravilhado, porque o bom do espiritismo é isso, que não importa, como você citou aí, em que posição que você se encontra. Desde lá o Gari até o presidente da República, não importa, você está cumprindo a sua função. Se você não cumpri-la bem, você vai se responsabilizar por isso, né? Então, isso é legal que a doutrina espírita mostra, que todos nós somos importantes. Eu já citei isso uma vez, né? É um grande motor, esse universo, e nós somos as engrenagenzinhas ali, que às vezes essa é menorzinha, mas ela é importantíssima. Ela afeta se ela der um problema. Então, é bacana, o Espiritismo mostra isso tudo para a gente, e esse capítulo também é maravilhoso, cara, para a gente saber se autovalorizar e também passar aquilo que a gente sabe, ou que a gente pode, para aquelas pessoas que ainda têm essa dificuldade. A gente também, na nossa experiência espírita, né,
de sessões de desobsessão e tal, e a gente já viu, muitas vezes, manifestações de espíritos que não conseguem entender a sua passagem, ficam lamentando. Já vi filmes que você vê que a pessoa não consegue se afastar dos bens materiais. Poxa, está dilapidando meus bens, cara, meu, tá fazendo isso com aquilo que eu dei tanto duro para conseguir. Ele tem um sofrimento muito grande, né? Porque está vendo que ele não entendeu ainda essa nova situação dele, e aí ele vê o que ele construiu sendo dilapidado pelos herdeiros, ou em brigas, ou em coisas, ou mesmo gastando mesmo, sem briga, mas gastando. Eu conheço alguns casos, né? Até porque minha mulher é advogada, e a gente já ouviu alguns casos bastante tristes nesse sentido. E eu imagino que esses que desencarnaram sofrem com essas situações, que ficam aqui para os seus descendentes, né? E aí, me colocando nessa posição, eu não sei vocês, acredito que também, mas eu, sinceramente, eu posso estar enganado, mas na hora que eu desencarnar, eu não vou ficar muito preocupado com o que eu deixei, não, porque eu acho que eu tenho a consciência de que eu fiz o melhor possível, né? Não sou tão apegado assim aos bens materiais. Eu tenho, gosto, usufruo, como foi dito aqui, não se condena, mas também teve uma época que a gente não tinha e a gente vivia da mesma maneira feliz. Então, e se eu não tiver amanhã, né? Eu acho que eu desencarnaria bem com relação aos bens materiais. A minha preocupação maior não é essa, justamente são os bens morais, que aí eu acho que eu fiquei devendo. Fiquei devendo muita coisa, preciso melhorar muito ainda tem coisas que o discurso não é igual à prática. Mas em relação a bens materiais, eu acho que, para mim, vai ficar tranquilo, com sinceridade. Posso estar enganado, mas eu acho que eu não vou sentir, não. Se te consola os bens morais, eu estou contigo. Porque também é difícil a minha parte. Uma coisa eu Todos nós, garanto né, meu? para vocês. Bens morais, todo mundo aqui, inclusive qualquer um que vai assistir essa aula depois, pode ter certeza que está devendo. Isso daí, isso, Todos nós. isso Se daí fosse assim, não era o mundo de provas e expiações, né? está devendo mesmo. Mas bom, é isso, gente. Chegamos, graças a Deus, ao final de mais uma noite de estudos. João, eu ia pedir para você fazer a oração de encerramento para a gente. Você pode fazer, por favor? Claro. Vamos então continuar nessas vibrações, sentindo o amor do Cristo nos envolvendo para que nós continuemos na paz. Agradeço imensamente, Mestre Jesus, por estar aqui estudando o teu evangelho de amor. Agradeço imensamente pela vida, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar buscando, com todas as dificuldades, mesmo imperfeito que sou, mas a minha melhoria, a minha condição moral, que nós acabamos de citar aí, que é muito difícil, mas também entendo que depois que eu conheci essa doutrina, eu melhorei alguma coisa. Tenho muito que melhorar, mas com toda certeza eu já conquistei um espaçozinho a mais que eu não enxergava na minha ignorância. Então eu agradeço imensamente, Senhor, por tudo que o Senhor me dá, a mim, a minha família. Eu não estou falando de coisas materiais, mas conhecimentos para que a gente possa entender um pouco mais o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer neste planeta e para onde nós iremos. Então, Mestre Jesus, que o Senhor possa tocar cada coração que está nos ouvindo neste momento e aqueles que irão nos ouvir, né, posteriormente. Só toque o coração e a mente de todos nós para que nos tornemos pessoas melhores. Obrigado, Mestre Jesus, em teu nome
em nome dos mentores amigos, em nome de Laura, em nome de Deus, pedimos a permissão, então, para encerrarmos mais um estudo desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então,